TV Câmara de Palhoça. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos os vereadores, as senhoras vereadores, a senhora vereadora. Quero cumprimentar o presidente dessa casa legislativa, o vereador Pitanta. Cumprimentando ele, cumprimento toda a mesa diretora, aos vereadores aqui, o Edinho, o Pacão, o André, meu amigo PP. Quero também aqui agradecer a presença de todos os servidores do IPPA, que estão aqui presentes. Agradecer também a presença dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo e também membros do Comitê de Investimento, que estão aqui presentes. E quero fazer um agradecimento especial ao vereador Neném, que fez, semana passada, um pedido de informação relacionado ao IPPA. E eu acho oportuno, vereador, na minha vinda aqui, inclusive eu estava acompanhando a sessão através da TV Câmara, e fiquei com vontade de vir aqui até para esclarecer exatamente, ponto a ponto, do que vem sendo falado, né? Eu fiz uma apresentação rápida, né, para que a gente consiga ser um pouco mais didático e consiga ser um pouco mais simples na nossa apresentação aqui. Né, o IPPA, como vocês já sabem, alguns vereadores aqui são novos e não acompanham, né, poderiam não acompanhar. O IPPA é o órgão gestor da Previdência dos servidores municipais, né, de Palhoça, tanto da Prefeitura, da administração direta e indireta, tanto quanto também aqui da Câmara de Vereadores, né, que são servidores municipais. Foi fundado em 2001, né, então vai completar agora, em 2026, 25 anos. Né, é uma das instituições mais sólidas do município, né, da administração direta e indireta. E é um patrimônio que o servidor público tem. Né? Então, a gente tem o maior zelo, o maior cuidado em administrar todos esses recursos que vêm dos servidores e que a gente tem aí, né, o futuro para os nossos aposentados do IPPA. Queria que só passasse ali o primeiro slide. Então, o IPPA ele tem como objetivo, né, analisar e conceder os benefícios, né, para os aposentados, administrar os recursos, a fazer as aplicações e fazer os pagamentos dos benefícios. Né? Então, o IPPA tem essa missão, né? Ele faz toda essa dinâmica de trabalho. Hoje o IPPA ele é certificado, ele tem a certificação Progestão 2. O que é isso? É uma certificação institucional feita pelo Ministério da Previdência, né? Isso poucos institutos têm, e que é feita uma auditoria dentro do próprio IPPA pelo Ministério da Previdência e acaba concedendo essa certificação. Tá? Nós somos somente no Estado, nós temos só 10 RPPS, né, que são regimes de própria previdência, que tem essa certificação. Pode passando ali o IPPA em números aí, né? Vamos lá. Tem hoje 3.908 servidores ativos segurados, né? Todos esses servidores efetivos que fazem contribuição para o IPPA. Nós hoje temos 801 aposentados, 142 pensionistas e 17 servidores do IPPA. Tá? As fontes de recursos do IPPA. Ela vem de contribuição do servidor e contribuição patronal. São 14% que o servidor contribui, né? E a contribuição patronal é em 22%. Né? Pode passar. Outras fontes de recursos que o IPPA tem. O Comprev, que é a compensação previdenciária, né, vinda de de diferentes regimes próprios, regimes de previdência. Né? São servidores que, por exemplo, eles acabam trabalhando no regime geral de previdência, que é o INSS, e acabam, daqui a pouco, passando um concurso, e essa compensação previdenciária é necessária para que a gente possa, né, receber lá as contribuições previdenciárias que ele fez no regime passado.
e o rendimento, né, das aplicações financeiras que a gente faz, né? Pode passar. O IPPA ele é um dos órgãos da Prefeitura que mais recebe fiscalização e controle, né? Internamente nós temos hoje, né, através de uma estrutura de governança, né, que não é somente eu que acabo gerindo lá os recursos e tomando as decisões, mas sim existe o Conselho Administrativo, que é um conselho que faz, né, me ajuda e é um órgão consultivo na parte administrativa. Tem um Conselho Fiscal, que é o órgão de fiscalização interna, e tem o Comitê de Investimentos, que é composto por membros que se reúnem, né, para fazer as aplicações, para decidir sobre aplicações e sobre os resgates, enfim, toda a questão financeira é feita pelo Comitê de Investimento. Então, vocês percebem bem que não é somente a mim, né, eu sou apenas um instrumento lá dentro do IPPA, mas sim, existem esses órgãos de governança internamente, para que a gente possa fazer a melhor gestão dos recursos. Fora isso, nós temos os órgãos de controle externos, né, que é o Ministério da Previdência, que é muito rigoroso, né, acompanha muito rigoroso, é muito rigoroso. O Tribunal de Contas, do Estado, que vocês já conhecem bem, principalmente aqui na Câmara, em outros setores, vocês sabem que o TCE está sempre em cima de qualquer ação, né, qualquer tomada de decisão dentro dos órgãos públicos. Além da gente ter, dentro do próprio PPA, o controle interno, né, que é uma contadora, a Elaine, que ela tem um rigor muito grande dentro né, ela fica monitorando e controlando todos os atos internos do IPPA. E, além disso, né, como eu já falei, o Conselho Fiscal que tem essa prerrogativa também. Agora eu vou falar sobre a segregação da massa de segurados, né? Semana passada foi falado que algum burburinho, que o PPA estava precisando de dinheiro, que o PPA estava com deficitário, enfim. Então, aqui eu quero só lembrar que a gente, em 2014, a gente fez a Lei Complementar 170, de 20 de agosto de 2014, que estabeleceu uma segregação de massas. O que é isso? A gente fez uma divisão dentro dos segurados, né? Naquele momento era necessário fazer essa divisão. Então, dentro dos segurados, criou-se o fundo financeiro, que são compostos por servidores segurados que naquela época tinham acima de 40 anos, e o fundo previdenciário, que são servidores que naquela época tinham abaixo de 40 anos, e também também composto por servidores que ingressaram após 2014. Então, na verdade, o que acontece? Lá no IPPA existem esses dois fundos. Então, são são duas contas separadas para fazer o pagamento de benefício, né? Então, dessa forma, eu não consigo pagar alguém do fundo financeiro, algum aposentado do fundo financeiro com o fundo previdenciário, né? Então é mais ou menos isso. Então, agora eu vou passar ali para questões de valores. Os valores, para vocês terem uma ideia, hoje, o fundo financeiro, ele tem hoje 5.200.000, hoje, no dia de hoje. Já o fundo previdenciário tem 599 milhões de reais. Tá? Porém, a gente tem uma folha de pagamento mensal do fundo financeiro de 5,9 milhões de reais. Tá? Enquanto a do fundo previdenciário é 190 mil reais. Então, vocês entenderam bem? O fundo financeiro, hoje, que nós temos, não se paga a folha de pagamento. Já o fundo previdenciário está superavitário. Então, a gente só tem 190 mil reais para pagamento de benefício. Tá? Então, essa é a dificuldade que a gente está vindo trabalhando ao longo desse 1 ano e meio, desde quando eu subi lá.
E aí eu vou falar o que a gente está fazendo sobre isso. Tá? Foi feito esse déficit no fundo financeiro ocorreu, né, e a gente fez agora desde novembro de 2024. Em novembro de 2024, a Prefeitura, e junto com o IPPA, começou a aportar o valor de aporte, né, da insuficiência financeira do fundo financeiro. Então, só da taxa administrativa do IPPA até o momento, o que é a taxa administrativa? É a taxa que é cobrada, né, no valor para se manter o IPPA, né, a parte administrativa, pagamento de servidores, enfim. Então, a gente tinha um superávit lá e a gente acabou usando todo o superávit não, uma boa parte do superávit para pagamento de benefício. Isso é como se fosse aqui na Câmara, que tem os repasses e os repasses mensais da Prefeitura, e no final do ano tem aquele superávit que a Câmara, né, costuma devolver para a Prefeitura. Né? Nós, do IPPA, não precisamos devolver. Não precisamos devolver, porém, a gente está gastando em pagamento de benefício. Tá? Aquilo que a gente tem em superávit. Então, só nesse período de novembro até agora, o IPPA entrou com 8 milhões de reais e a Prefeitura entrou com 16 milhões e 100 mil. Tá? Então, esse projeto de lei que contempla agora, que foi colocado, é apenas uma suplementação da taxa administrativa para pagamento de benefício. Então, era isso que a gente estava vendo. Pode passar. Quais as ações que nós estamos tomando para equilibrar o financeiro, para ter o equilíbrio financeiro e autorial? Nós estamos desde fevereiro, foi instituída uma comissão especial da Previdência, da reforma da Previdência, que nós vamos atuar. Essa reforma deve entrar aqui na Câmara em final de setembro, início de outubro. É uma reforma que a gente está fazendo com o maior cuidado, o maior zelo possível. Né? Nós fizemos 3 propostas, e essas propostas estão em análise da empresa de cálculo atuarial, né? Para que a gente veja qual que será que é a melhor que se encaixe no perfil do IPPA. Né? Uma é mais rigorosa, baseada naquela lei que foi aprovada na reforma da Previdência de Florianópolis, que é a lei federal, tá? Do funcionalismo federal. A outra teria uma linha de corte ali para 2019 para frente, e a outra seria mais sucinta, que seria aplicada após a publicação dessa lei da reforma. Então, essas são as 3 que a gente está analisando e colocando lá no cálculo atuarial. Não é nós que vamos decidir, mas sim um cálculo atuarial para tentar ver qual dessas 3 propostas vai se encaixar perfeitamente nessa questão da reforma. Outra coisa também é a revisão da segregação de massa. Vocês viram que ali nós temos a segregação de massa, que tem 600 milhões de um fundo e 5 milhões do outro. Então, essa revisão da segregação, a gente vai tentar equilibrar, né, e ver de que forma esse recurso pode ser utilizado. Então, a gente vai poder utilizar o recurso dos 600 milhões. Né? Claro que a gente vai fazer tudo isso, e isso precisa da aprovação do Ministério da Previdência. Né? Vai ser colocado em apreciação do Ministério da Previdência. Então, não vai ser de uma hora para outra, e não vai ser da forma que a gente acha que deve ser, mas sim vai ser, né, com todo o aval do Ministério da Previdência. Tá? E a Previdência Complementar, que já foi implementada desde abril desse ano, que reflete sobre os novos servidores, né, que ingressaram no serviço público, né, que foram chamados no concurso a partir de 22 de setembro de 2022. Esses servidores que entraram após essa data, eles já entram com a Previdência Complementar. Isso quer dizer o seguinte, que todos os servidores, até o teto do INSS, pagarão para o IPPA. Tá? Os servidores que ganham até o teto do INSS pagarão o IPPA.
após o teto do INSS, ele vai contribuir com a Previdência Complementar do Banco do Brasil, que foi o banco que ganhou, à época, a concorrência para participar da Previdência Complementar. Então, os servidores que ingressarem em setembro de 2022 vão participar disso. Então, essas são algumas ações que a gente está tomando, né, para que a gente faça esse equilíbrio financeiro nos cofres do IPPA. Tá? Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento a mais. Eu quero deixar claro aqui, primeiro, Alain, que sou vereador eleito, sou avô, sou pai, né, e quero honrar muito o meu mandato. Né. Tenho tentado fazer isso, é difícil, né, sou taxado de oposição, que isso não me incomoda, mas eu vou fazer valer o meu mandato e o que eu tiver dúvida, eu vou buscar esclarecer essa dúvida. Claro. Em 2005, eu era secretário da Agricultura, aí o Alberto Prim me convocou para vir aqui. Rapaz, vim nervoso. Só que eu dominava tanto a pasta que eu exercia, que acabou me saindo bem. E acredito que Vossa Excelência também vai ser da mesma forma. Mas não posso negar que estou preocupado. Como disse, sou avô, pode um neto meu ser funcionário da prefeitura e daqui a pouco não ter dinheiro para pagar o plano de aposentadoria dele. Eu acho que é meu dever. Eu fiz 5 perguntas, elaborei 5 perguntas, mas vou transformá-las em 2. Evidentemente que não falo a mesma língua tua, né, das formas ali. Mas eu queria tirar algumas dúvidas. Por que eu quero tirar essas dúvidas? Eu fui vereador de 2012 a 2020, em 2 mandatos. E durante aqueles 8 anos, os presidentes do IPPA aqui falavam em 400 milhões, 500 milhões aplicado. Beleza. Então, o negócio está bom, está certo. Voltei a ser vereador agora em 2025, e quando, na primeira sessão que tivemos, tinha 6 projetos em pauta para ser aprovado loucamente. Urgência, urgência. E entre eles estava o número 2, projeto número 2 desse ano, que era um superávit de 7 milhões. Daí eu disse, tá, mas por que essa pressa? A mesma historinha que o senhor comentou ainda há pouco. Ouvi de novo agora. Não, é que se não fizer isso ligeiro, queria fazer extraordinária, senão o IPPA não tem dinheiro para pagar os aposentados. Lá naquele projeto 02, dos 7 milhões e 500, era pensão. Ponto. Aí eu fui buscar, mas que diabo de taxa de administração? O que é isso? Eu tive uma visão disso. Não sei se estou equivocado. Esse recurso, ele é uma conta separada do fundo? Sim. A taxa administrativa são várias contas separadas. A taxa administrativa é uma conta, o fundo previdenciário é outra conta, o fundo prefinanceiro é outra conta, são tudo divididas, elas não podem se misturar. Inclusive, por isso que tem que ter autorização daqui para passar de uma conta para outra. Certo. Aí, eu pesquisei um pouco onde é que estava sendo gasto essa taxa administrativa, com que era gasto isso? Confesso que me preocupou. Eu falei aqui e vou repetir. Essa casa está aprovando e daqui uns 20 anos vamos ter problemas financeiros na prefeitura e IPPA. A Águas de Palhoça dava lucro, foi vendido por 30 anos. A taxa de iluminação dava lucro, foi vendido por 35 anos.
Tudo isso aí vai diminuir a arrecadação. E fui dar uma pesquisada também nos salários. Acontecem umas mágicas aqui na prefeitura e na Câmara que eu vou te falar. Tu pega lá um funcionário, ganhava 5 mil, há 5 anos atrás, agora está ganhando 22. Inclusive, pesquisei o seu salário também, generoso. Então, assim, ó, essa conta não vai fechar. Pode ter certeza que daqui 20 anos, a prefeitura está abrindo mão de várias arrecadações e os salários, assim, ó, é impressionante. Os altos salários ganham por alguns funcionários da prefeitura e da Câmara. É impressionante, eu imprimi. Está impresso aqui, mas não vou... Eu até ia anunciar, mas eu não vou anunciar, não. Então, assim, ó, me preocupa. E aí, então, está bonito aqui, né? Taxa de administração de manutenção de IPPA. É para pagar... Eu vi para que está sendo usado esse dinheiro. Existe... o senhor tem um salário como servidor da prefeitura. Aí o senhor ganha uma gratificação para ser o presidente. Aí tem mais uma... Como é que está aqui? Um tal de conselho aqui. Cada um ganha 5.200 para participar desse conselho, fora o salário. Aí tem mais um aqui, um tal de comitê. Cada membro ganha mais 5.200. Aí essa taxa de... Olha, é muito gasto. Ah, bem. Tudo bem. Eu queria, resumindo agora, fazer 2 perguntas. Hoje, o IPPA arrecada quanto? Hoje. E paga quanto? Então, vamos lá. O IPPA hoje arrecada 7 milhões de reais, dividido nesses 2 fundos. Sim. Tá? E aí, aí o fundo financeiro, ele é gasto 100% no pagamento da folha dos aposentados do fundo financeiro. E o fundo previdenciário, que é o fundo superavitário, que é a maioria das contribuições, ela é paga o benefício e o restante é feito em aplicação, conforme está ali, né? 599 milhões nós temos. Tá? Não, mas o que arrecada hoje é suficiente para pagar, não? É que assim, vereador, eu entendi, mas que são 2 contas. Contas. E a gente não pode misturar, fazer essa... simplesmente pegar o que a prefeitura repassa para o município, para o IPPA, e pudesse pagar, realmente dava tudo certo. Porém, a gente hoje tem esses 2 fundos, como eu falei. Existe o fundo previdenciário, que são a massa dos servidores acima de 50 anos, que é a maioria que hoje vai se aposentar. E a outra, que é o fundo previdenciário, que é abaixo dos 50 anos. Então, muito pouca gente vai se aposentar abaixo dos 50 anos. Então, esse fundo previdenciário, ele está com 600 milhões de reais. O fundo financeiro, que é onde tem a maior parte da folha de pagamento de benefício, é a que hoje está deficitária. Então, o que a gente está fazendo? A gente vai fazer uma revisão da segregação, que é tentar fazer uma linha de corte para, né, colocar esse fundo, colocar no fundo financeiro, para poder fazer, para não precisar fazer os aportes financeiros que a prefeitura está fazendo. Olha, para encerrar, quero aqui falar o que eu penso. Se paga muito caro, se gasta mal, para participar de uma comissão que se reúne uma vez por mês, ganhar de gratificação 5 mil, então, assim, eu agradeço a tua vinda aqui, mas quero deixar registrado aqui, que se registre em ata, senhor presidente. Daqui 20 anos, Prefeitura de Palhoça e IPPA estão quebrados. Eu quero gravar isso aqui, que daqui 20 anos, Prefeitura e IPPA vão estar quebrados. Vocês só vão ver a besteira que eu estou falando. Não fecha a conta. Vamos pegar e vamos no portal da transparência, vamos ver uns salários aí, cara. É impressionante, ó. Estão gastando
e abrindo mão de receita, como a da águas, como a da taxa de iluminação, mas tudo bem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Vereador, só questionando ali o vereador Neném, né? Vereador Neném, a taxa administrativa é para pagamento de salário, é pagamento das comissões dos conselhos, é para as despesas gerais do PPA. Porém, como eu falei, nós estamos aqui hoje com um superávit de 2.400.000 para pegar esse superávit, que é a taxa administrativa, que não tem nenhum objetivo de pagar benefício, e jogar para o benefício, para pagamento de benefício. Então, nós temos hoje um superávit, que é aquilo que sobra, e ainda estamos jogando para pagamento de benefício. Entendeu? Presidente, permite uma parte? Pela ordem. Vereador Jean. Acho que eu estou na ordem, né? Primeiramente, quero agradecer ao senhor Alan Pietro por ter comparecido a essa casa sem ser convocado. Isso mostra claramente o seu compromisso com a verdade, com a gestão correta, e eu não esperava nada diferente de você, até porque já tivesse oportunidade de trabalhar no meu gabinete, eu conheço muito bem da tua capacidade e do seu envolvimento. Com relação à sua vinda aqui, presidente, é importante que se destaque a todos os secretários que não há de ter nenhuma preocupação para vir aqui. Nenhuma preocupação, nenhum medo, nenhum nervosismo. Aqui nós estamos trabalhando para o bem comum. E todo aquele que trabalha para o interesse público, que é representado pelo bem comum, não tenha nenhuma dúvida que será muito bem-vindo aqui nessa casa e respeitado acima de tudo. Porque nós não estamos aqui para desrespeitar ninguém, não. Estamos aqui para respeitar o trabalho de cada um, obviamente, originária desse poder legislativo, o ato de fiscalizar. É a nossa responsabilidade, sob pena de corresponsabilidade. Saibam todos os vereadores disso. Quando estourar um problema aí e o vereador teve que fiscalizar e não fiscalizou, o Ministério Público fica muito à vontade para rolar o nome dos senhores aí no inquérito civil público, numa ação de improbidade, e cada vereador vai ter que responder pelo limite da sua responsabilidade perante a lei orgânica municipal. Por isso, todos os secretários do município são muito bem-vindos aqui, desde que tenham um compromisso com o bem comum e que respeite todos os princípios constitucionais elencados no artigo 37 da Constituição Federal. Quem observa aqueles artigos pode ter certeza que não vai errar. Dito isto, Alan, a minha única preocupação aqui refere-se ao seguinte ponto. Muito bem lembrado pelo início do ano, foi feito um pedido de autorização para transferência de 7 milhões do cofre municipal, além dos 22% que o município tem obrigação de repassar sobre a folha de pagamento, para poder resolver um problema, salvo engano, era de transição, de sistema, alguma coisa assim, o prefeito tinha explicado para nós e a gente acaba compreendendo. Obviamente que quando se trata de dinheiro da população, nós temos aqui em si o compromisso de questionar, porque uma coisa é o percentual obrigatório de 22% sobre a folha de pagamento. Outra é tirar recursos do cofre público destinado a outros elementos de execução de políticas públicas para reparar um problema ainda que de sistema criado lá no IPPA, que tem uma contabilidade separada Dentro dessa perspectiva, presidente, eu queria só que você esclarecesse uma coisa a mais para nós. Lá no fundo financeiro, o senhor falou que as despesas versus receitas, elas estão quase deficitárias, tá? Que o valor que tem lá depositado é quase o limite, ou é menor do que o valor que o senhor utiliza para pagar os benefícios, para fazer folha de pagamento, enfim. Eu precisava que o senhor explicasse para nós qual é a receita que alimenta esse fundo financeiro
e se há uma organização no sentido de garantir que num futuro muito próximo, muito distante, isso possa não se tornar deficitário de uma vez, tendo que o município sempre criar uma manobra para cobrir esse valor, até que o senhor consiga encontrar essa linha de corte, que o senhor falou do fundo previdenciário. Então, a minha pergunta é somente nesse sentido. De onde é que vem o dinheiro para o fundo financeiro, que o senhor fala que há um equilíbrio entre despesa e receita, e qual é a perspectiva para o futuro de organização para evitar que não haja um déficit no futuro, tendo o município que assumir essa responsabilidade? Obrigado, senhor presidente. Vereador Jean, vamos lá. Os 7 milhões de reais que você se refere, e o vereador Neném também se referiu, corresponde, esses 7 milhões, ao superávit na nossa taxa administrativa, era já nosso. Nós só usamos os 7 milhões para pagamento e benefício. Isso foi no início do ano. E a gente agora tem mais 2 milhões e 400, que também é do ano passado, e a gente também vai colocar na folha. Então, é para deixar bem claro que esses 7 milhões de reais não é do município, é da taxa administrativa. Ponto. A prefeitura, e aí vocês vão ver também no mesmo coisa, ela entrou com 18 milhões de reais de aporte financeiro para a insuficiência deste ano. O que quer dizer isso? Ela entrou para pagamento de folha, porque nós não podemos pegar os 500, 600 milhões que está lá no fundo previdenciário para pagamento de folha do fundo financeiro. Então, o que a gente está fazendo para resolver tudo isso aí, conforme, né, essa tua pergunta? A gente, já desde fevereiro, a gente está trabalhando arduamente numa reforma da Previdência, que é por isso que a gente vai instituir a reforma, porque é necessário fazer algumas mudanças, né, relacionadas a isso. Isso, na emenda constitucional 103 de 2019, já nos obriga a isso, né? Se o município não fizer, a gente vai ter que ir conforme a lei, as regras da federal para o servidor público federal. E diante disso, a gente vai tomar a atitude de fazer a reforma, é necessária, né? Isso vai precisar de todos os vereadores aqui que nos ajudem. Além disso, essa nova revisão da segregação. Fundo financeiro, superavitário com 600 milhões. Fundo previdenciário com 600 milhões. Fundo financeiro com 5 milhões. Então, a gente precisa fazer esse reequilíbrio de fundos para poder o município não ficar aportando diariamente. Mas, na lei 170 de a lei complementar 170 de 2014, diz o seguinte: a partir do momento que o IPPA, o Instituto de Previdência, não for, todo e qualquer aporte financeiro é de responsabilidade do município. Então, isso está na lei, né, aprovada nessa casa. Então, diante disso, a gente está correndo atrás, está trabalhando muito para que a gente faça a reforma da Previdência e que a gente faça a nova segregação para que o município não volte a ter um reequilíbrio das aposentadorias e da questão atuarial, não é das aposentadorias, mas sim da questão atuarial. E digo mais, né, aproveitando aquilo que o vereador Neném também falou, existe, né, a prefeitura, a administração direta está mandando sempre projetos de aumento de categoria, e isso é importantíssimo para cada categoria. Toda categoria tem o seu papel fundamental no serviço público municipal, mas quando vir para cá é necessário também fazer uma impactação atuarial, para que a gente possa saber, de fato, né, qual é o impacto financeiro, previdenciário no futuro. Entendeu? Então, essas são algumas das ações que a gente está tomando relacionada ao IPPA. Só para completar, viu, senhor presidente, é essa a nossa preocupação. Eu conheço e tenho um amplo conhecimento que o município será sempre o gestor, será sempre o obrigado a aportar para poder cobrir todos os déficits que tem. E é exatamente essa a nossa preocupação. É ter a certeza que o IPPA está fazendo a gestão correta,
tem o conhecimento do risco que pode acontecer no futuro, e aí, como o senhor acabou falando, estão organizando uma reforma, fazendo analisando os efeitos dessa perspectiva. Isso é importante. Tá? Obrigado, senhor presidente. Parabéns. Vereador Vitor. Primeiramente, boa noite, agradecer a vinda nessa casa do Alan, presidente do IPPA, e queria dizer que eu, como servidor efetivo e segurado do IPPA, além de vereador, fico muito feliz e tranquilo ao ver a gestão do Instituto de Previdência, a qualidade do corpo técnico, aí não só do nosso presidente do IPPA, mas de todo o corpo técnico do Instituto, do nosso comitê de investimento, e dizer que isso é fruto de muito trabalho e dedicação aí de toda uma gestão, né? O nosso instituto é um dos institutos com melhor saúde financeira do estado de Santa Catarina, isso nunca muito nos honra, e dizer que isso é muito fruto da qualidade técnica dos nossos servidores, né? E quando a gente tem qualidade técnica, a gente tem que remunerar bem sim, né? Porque senão a gente corre o risco de perder bons técnicos e ter uma péssima gestão do fundo previdenciário, né? Então, queria parabenizar aí a gestão, a todos os servidores do IPPA, os conselheiros, o pessoal do Comitê de Investimento, pelo excelente trabalho que eles vêm fazendo no nosso instituto, né? Eu acompanho de perto como servidor efetivo e tenho grande preocupação com o nosso Instituto de Previdência, né? Por isso, sinto muito tranquilo e confortável ao ver um amigo aqui trazendo esses esclarecimentos aos nobres colegas vereadores e dizer que fico à disposição também para que tudo que for preciso, a discussão porque graças a Deus e a boa gestão de vocês, hoje a gente tem a faculdade de optar entre 3 planos, né? Sem precisar ser obrigado a aderir ao regime previdenciário nacional. Então, era isso, meu amigo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Mais algum vereador? Presidente, PP. gostaria de cumprimentar o presidente do IPPA, o senhor Alan Pietro, meu amigo pessoal, e quero agradecê-lo, pois quando pedi a parte para tentar contribuir com o vereador Neném, e vereador Neném, quero parabenizar o requerimento que o senhor fez, é por isso que o nosso presidente está aqui hoje para realmente trazer informações. E de uma maneira muito didática, estava conversando aqui com o vereador André, é importante que não só os vereadores, mas os cidadãos que enxerguem essa transparência e essa maneira didática que o senhor trouxe, para que nós possamos também divulgar essas informações quando alguém levantar algum questionamento. Eu confesso que imaginei que trariam mais questionamentos técnicos ao senhor, mas eu acredito que pela sua bela explicação ficou muito claro a diferença entre o fundo previdenciário, entre o fundo financeiro, mas também fica muito claro que nós precisamos discutir uma reforma previdenciária no município de Palhoça. Pelo que o senhor bem falou, entre o mês de setembro e outubro, esse projeto deve vir a esta casa e eu não tenho dúvidas de que todos os 21 vereadores irão contribuir. Quero já me colocar à sua inteira disposição. E eu quero aqui parabenizar também cada servidor do IPPA e vereador Neném. Tratar dinheiro público é algo complexo. Então, esse valor dos conselhos, eu acho que é necessário, porque administrar o dinheiro da gente é difícil. Administrar o dinheiro de uma cidade, e quando eu vejo aquele número ali superior a 500 milhões de reais, meio bilhão de reais, é complexo. Mas eu tenho certeza que com planejamento, com cuidado, principalmente no investimento que tem de capacitação dos servidores, que a gente vê que é tão recorrente, eu quero aqui parabenizar os conselhos e todos os servidores do Instituto de Previdência, parabenizar o nosso presidente, o senhor Alan Pietro, e principalmente o prefeito Eduardo Fresser, por escolher o senhor Alan para estar à frente desse importante instituto do nosso município. Muito obrigado pela sua presença, conte com este vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, presidente. Vereador. Obrigado. Agradecer a tua vinda aqui, presidente Alan. A gente sempre aqui é questionado quando fala-se de investimento, né, e despesas, como foi mencionado pelo vereador Neném. A gente tem a nossa responsabilidade aqui como vereador, que representa o município de Palhoça, e essa casa tem um amparo sempre legal do parecer jurídico, como o município tem da Procuradoria-Geral. Teve o nosso amigo aqui, Oswaldo, que sempre está, né, trazendo as informações para a gente, junto ao procurador do município, doutor Luciano, e quando traz informações e números que são demonstrados dessa forma, é importante a gente passar isso para a sociedade. Então,
É isso que o vereador Neném se preocupou, não só com o presente, mas com o futuro. E quando se fala de aporte, né, através do município que passa por essa casa, a gente realmente é questionado e é importante ter esse alinhamento para poder a gente sempre estar aqui ciente, né, de tudo que vem para essa casa. Eu não sou jurídico, não sou advogado como o vereador Jean Negão, mas tudo que a gente assina nessa casa passa pelos pareceres aqui, né, vice-presidente Pacão, vice-presidente Pitanta. Então essa mesa sempre tem a responsabilidade, né, de ter as informações para a gente, de fato, saber para onde está indo o dinheiro aqui do município de Palhoça. Então essa explanação hoje fica claro que tem que ter essa equiparação, né, dos fundos de investimento e de financeiro. Não adianta ter 600 milhões, como você falou, lá no Previdência e 5 milhões aqui onde todo mês é usado para garantir o direito dos funcionários públicos. E a gente está falando do município que hoje tem praticamente 4 mil servidores. Então a gente tem que estar bem ciente disso e a preocupação aqui, como foi mencionado, daqui 10 ou 20 ou 30 anos, a gente tem que ter essa responsabilidade nesse momento. Agradeço aí a sua presença. Senhor presidente, só um pequeno questionamento ao Alain. Foi autoria de quem essa separação? É obrigatória? Foi a autoria do Ministério da Previdência. Foi ela que determinou que nós fizéssemos essa separação, até para ser mais, para os fundos serem mais saudáveis, assim, vamos dizer, entendeu? Para não ter dificuldade daqui a pouco de os mais novos não terem dinheiro pro, entendeu? Vereador Ezequiel. Desculpa. Não, só fazendo um adendo aqui, agradecer o vereador Vitor, o vereador André e o vereador PP. O PP teve comigo lá em Brasília, no Ministério da Previdência, né? A gente teve lá numa reunião muito importante, inclusive o prefeito estava junto. O prefeito escutou algumas ponderações lá da Cláudia, que é do Ministério da Previdência. Ela fez algumas ponderações, o prefeito saiu muito entusiasmado de lá, porque ela deu algumas opções que a gente possa fazer. Então, inclusive, foi essas opções que nós temos hoje, né, na reforma da Previdência e nessa nova segregação. Então, o PP acompanhou bem de perto, né, essa nossa ida lá para que a gente pudesse ter uma solução, né, palpável para que a gente, né, pudesse resolver essa situação. Boa noite, presidente Alain Pietro. Agradecer, parabenizar aqui tua presença e deixar claro aqui para os colegas vereadores de consciência. Também sou servidor, a gente também de carreira, também a gente se preocupa. E quanto a isso, né, quero também agradecer aqui a presença das servidoras que aqui se encontram, em especial a Cláudia, que é contadora, que trabalhou com a minha mãe, a Ivânia, inclusive foi a primeira contadora efetiva a se aposentar aqui no município. E minha mãe trabalhou por 8 anos lá no IPPA, junto com a Cláudia, e falando com ela sobre essa situação na semana passada, ela me deixou bem tranquilo, porque eu acompanhei os 8 anos dela no IPPA e sei da credibilidade que aquela casa ela tem, com o compromisso que aquela casa tem com o dinheiro dos servidores. Então, parabenizar eles, o serviço que eles fazem, né? E a gente sabe que a situação de aposentadoria nacional, desde do INSS quanto dos fundos de previdência, e creio que, como o senhor falou, né, para o futuro já estamos bem encaminhados. A maior preocupação dos servidores que estão hoje aposentados, mas com essa reforma que está vindo aqui para essa casa, tenho certeza que vai se fazer a equidade aí e vai ficar bom para todos, os que estão aposentados, para os que vão se aposentar, para os que estão contribuindo, como eu, quanto o vereador Vitor, mas tenho certeza que essa gestão de vocês aí, os servidores estão em boas mãos. Parabéns, presidente. Obrigado. Senhor presidente. Pode falar, vereador. Alain, muito boa noite. Presidente Alain, muito boa noite. Amigo, eu tenho algo comigo que eu sempre comento, que o comandante é o espelho da tropa. Por isso que eu gostaria de parabenizá-lo pela sua nobre missão, não só sua, como de todos os seus amigos que trabalham junto com vocês.
né? E também parabenizar o Neném por ter trago, o vereador Neném por ter trago, que faz toda a diferença até para os vereadores e também aqueles que estão nos assistindo, para entender um pouco mais sobre a sua gestão e também tudo que está ocorrendo em nosso município. Parabéns, boa noite. Pedro Moraes. Obrigado, presidente Pitanta. O Alan é assim mesmo que se faz. Quando não se deve nada, quando não se teme, se apresenta voluntariamente. Isto é um sinal do compromisso teu com o IPPA e automaticamente com nossos servidores de Palhoça. Quero te parabenizar. Quero parabenizar o vereador Neném, que é bacana a gente também, os vereadores, estar a par disso, né? Estar informado. Então, a tua presença aqui hoje enriquece muito a casa e os nossos vereadores, que muitos deles estão aqui no plenário e muitos estão em casa e mais tarde vão ficar sabendo. No linguajar popular, vamos lá, vou falar com o empresário agora. O patrão é o Eduardo Freste, é isso, né? A Prefeitura de Palhoça, né? O patronal aí. O patronal é? Uhum. A contribuição patronal é? É o patrão, né? Você empresário sabe como é que funciona. É, patrão, né? Agora a pergunta é o seguinte, o funcionário, o servidor, funcionário, para todo mundo saber que é funcionário do município de Palhoça. Contribui 14% Isso. do salário. Isso. E a prefeitura paga 20% em cima desses. 22. Cada um deles dá arrecada o montante e a prefeitura contribui com 20%. 22 com 14. 22. 36. Então toda a arrecadação dos funcionários da prefeitura de Palhoça, que contribui com 14%, o município contribui com 22% sobre esse valor. É isso? Isso. Só para ficar bem claro, para todo mundo entender na Palhoça, porque essas palavras, às vezes, muita gente não entende. Então, tá, a nossa prefeitura contribui com 22% e os funcionários contribuem com 14%. E a saúde financeira do PPA está tudo tranquilo. Era a minha pergunta. Obrigado. Mais algum vereador? Só para concluir e encerrar minha participação, eu quero deixar claro aqui, nada contra ninguém. Ficou alguma impressão no ar de que eu estou acusando, eu não estou acusando ninguém, eu estou pedindo informação. Não sou contra ninguém também. O Alan é meu amigo, se conhecemos há 30 anos, e como conheço todos os funcionários do IPPA. Nada contra ninguém. Como vereador, estou tentando fazer o meu papel. Amanhã, na sessão de amanhã, vou entrar com requerimento, porque esses 599 milhões que estão nesse outro fundo, eu acho que foi criado, que não é uma determinação do governo federal. Foi criado pela prefeitura, essa separação. Eu vou entrar com esse documento amanhã, certo? Para me ter certeza disso. E assim, só para encerrar, o domínio desse 599 milhões, quem que aplica ele? Assim, qual a interferência que a prefeitura tem nesse 500 milhões, o prefeito tem? O prefeito tem zero. Não tem nenhum domínio. Nenhum domínio. Quem é o responsável pela gestão é o comitê de investimento. Certo. Então, esse comitê, ele, inclusive, nenhuma decisão é feita com divisão de votos. Ele só é aprovado qualquer aplicação por unanimidade. Se tiver um voto contra, a gente não aplica. Então, isso é uma coisa. E tivemos problemas no passado, com certeza, mas naquela época não tinha instituído o comitê de investimento. O comitê de investimento hoje
é um mecanismo muito importante para que a gente possa ter o controle e não apenas uma pessoa, mas sim um colegiado de pessoas para fazer essa decisão, tomar a decisão. Tá bom. Eu gostaria de esclarecer aos senhores vereadores que o Alan Pietro hoje veio aqui na Câmara sem um ofício da presidência desta casa, convocando para vir nesta casa. Foi por livre e espontânea vontade que ele se declarou que gostaria de vir e dar esclarecimento aos senhores vereadores. Também esclarecendo ao vereador Neném, que quando eu fui prefeito em 2013, vereador, houve um investimento, no qual eu era o prefeito, o presidente do IPPA, na época, fez uma aplicação de mais 5 milhões, duas vezes de 5 milhões, sem o consentimento do comitê gestor. Então, o que aconteceu, vereador? Hoje a Polícia Federal, o Ministério da Previdência, está em cima somente do presidente. Inclusive, o prefeito, que era eu na época, foi eximido de qualquer responsabilidade, porque hoje o responsável é o presidente do IPPA. É o que aconteceu na gestão passada. Já outra aplicação também que houve é a mesma situação. Então, por isso que o comitê gestor, quero aqui dar os parabéns, que estão aqui os funcionários do IPPA, fiscalizam, porque a responsabilidade de vocês é ainda pior do que a do presidente, que vocês que dão aval. Se houver qualquer tipo de irregularidade, vereador Neném, são todos envolvidos. E a gente confia nos funcionários que ela tem, funcionários efetivos, com responsabilidade, e zela bem o dinheiro público, que eu acho que é importante, como nós fizemos aqui no Poder Legislativo. Aqui a gente zela também pelo dinheiro público. Parabéns. Parabéns a todos os funcionários do PPA que estão aqui presentes. Estarei à inteira disposição. Faça uma pergunta, vereador Neném, se vai liberar o projeto hoje para ir à votação. Evidentemente que amanhã, provavelmente, tá, então liberarei. Amanhã o projeto vai à votação. Já esperou os 5 dias, gostaria que o vereador Neném, então libera essa manhã, para que a gente possa votar em votação. Obrigado, Alan. Valeu. Só para encerrar, os membros do Comitê de Investimento, eles têm que ter alguns pré-requisitos, senão eles não são aprovados no Ministério da Previdência. Eles precisam ter ensino superior, ser servidores efetivos, ter certidões negativas criminais de todas as esferas, tá? E uma certificação profissional, que é uma prova muito difícil, feita pelo Instituto Totum, que todos nós temos. Inclusive, Palhoça foi o primeiro município do Estado a ter todos os conselheiros e todos os membros do comitê com essa certificação. Foi o primeiro município do Estado.